volta, voltamos, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já estamos de volta. A gente tem Sabino também em produção. Temos Acho também. que sim, né? É Andrei Rodrigues, né? O diretor da Isso. PF. Rodrigues, É obrigada aí Rodrigues, pela né? cola. É Andrei Rodrigues. Eu É. daqui até o fim do programa já esqueci de novo. Mas só para fechar aqui, então tem essa relação muito próxima, né, do diretor-geral da Polícia Federal com o presidente da República, o que não deveria ocorrer, porque o cargo do diretor-geral da Polícia Federal não exige que ele tenha esse contato direto com o presidente da República. Quem faz essa intermediação deveria ser o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que realmente todo o programa que eu falo do Ministério da Justiça eu acabo sendo repetitivo, porque eu não faço a menor ideia do que o Ricardo Lewandowski está fazendo nesse governo. Então, este fato ter ocorrido justamente num dia em que a oposição conseguiu cravar ali o presidente e o relator da CPI do INSS, que é uma CPI que incomoda muito o governo, me parece um pouco casado demais para No ter mínimo sido o estranho, acaso. né? O aparelhamento da PF, você lembrou a instrumentalização da PF, né? Você lembrou do caso do Bolsonaro, que é muito pertinente, mas antes disso você já tinha também, sob o PT, a instrumentalização da PF, no episódio na época do Paulo Lacerda, né? A, na época, por exemplo, do dossiê dos aloprados, o chamado dossiê dos aloprados, é, eu era redator-chefe da Veja, vou contar rapidamente aqui essa historinha, né? E a revista, vocês lembram que eles estavam escondendo a foto do dinheiro, né? Dinheiro em espécie. E nós conseguimos a foto do dinheiro juntamente com o Estadão, acho que foi uma coisa muito, assim, foi curioso, foi ao mesmo tempo, mas a Veja conseguiu noticiar, quer dizer, nós tínhamos essa notícia exclusiva de que o Freud Godoy, né, era o que era o segurança do Lula, tinha feito uma visita clandestina ao sujeito que estava preso, que não me lembro mais, que foi um dos responsáveis pelo dossiê dos aloprados, contra o José Serra, na carceragem da Superintendência da PF aqui em São Paulo. E nós noticiamos. E a PF abriu um procedimento interno para averiguar isso, uma espécie de uma auditoria. E puseram um delegado os nossos repórteres foram chamados e eles foram intimidados na PF. Essa é uma história até que se tornou pública, porque uma das repórteres entrou em contato comigo, ela é a Júlia Duailib, que hoje está na Globo, né? Entrou em contato comigo, muito nervosa, quer dizer, aliás, entrou em contato com o editor dela, que entrou em contato comigo, e eu fui atrás do então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, né, e exigi dele que os repórteres fossem liberados da PF, porque eles foram convidados a depor como testemunhas, e, portanto, chegaram lá, eles queriam, o delegado exigiu ponte, exigiu que, aos gritos, dizendo que aqui tudo era mentira, né? E, enfim, aí o ministro liberou. E aí, só para arrematar, a, a PF abriu um outro procedimento interno para averiguar se houve intimidação, né? E eu fui chamado a depor na PF, como redator-chefe da revista, porque eu escrevi a respeito, e, obviamente, a PF concluiu que não houve intimidação, e eu fui indiciado. Eu, como redator-chefe da revista, fui o único indiciado no caso do dossiê dos aloprados. Fiquei indiciado durante 2, 3 anos, até que um juiz trancou esse negócio, concedeu um habeas corpus, dizendo, não, obviamente houve intimidação nesse caso, né? E a coisa ficou por isso mesmo. Então, assim, eu conto essa historinha para dizer que essa instrumentalização da PF vem desde há muito, né? E criou-se uma espécie de cultura da instrumentalização da Polícia Federal, o que é extremamente danoso para o país, né? Extremamente danoso. Se você tem uma instrumentalização da Polícia Federal, obviamente você não tem, né, as investigações feitas da forma como deveriam ser feitas. E Exatamente. a gente está vendo isso também um pouco ali no Supremo Tribunal Federal, e eu falo isso com tranquilidade, porque a gente vê os ministros
antecipando seus votos ali em declarações, em entrevistas e em posts também nas redes sociais, o que também é algo, uma jabuticaba aqui talvez, né, Mário, assim, porque os ministros ainda vão julgar os envolvidos no dia, nesse, vou falar um termo que o Mário adora, né, no inquérito dos atos do golpe. Os ministros ainda vão julgar, isso vai a julgamento em setembro e todo mundo já sabe muito bem o que vai acontecer ali na primeira turma, porque eles têm falado isso abertamente. Então, são fatos que a gente tem acompanhado aí, uma escalada aí ao longo do tempo com relação ao aparelhamento e a politização desses setores que deveriam estar mais distanciados aí do calor da política e dos fatos, né? O Mário, uma das coisas que saiu ali nesses áudios tão perturbadores uma espécie de minuta de que o Bolsonaro poderia ir para a Argentina. Eu até perguntei para o Malafaia por que nos Estados Unidos, né? Porque a Argentina. O advogado Bolsonaro já disse hoje que aquilo ali foi uma proposta levada ao Bolsonaro, mas que ele não aceitou e continuou no Brasil, como todo mundo já sabe. Essa especulação de que o Bolsonaro poderia deixar o país já deu, né? Porque senão ele já teria deixado, né, Mário? Olha, eu escrevi hoje exatamente isso. Você cogitar pedir asilo político, até onde eu sei, não é crime, né? Não é crime. Inclusive, a Casa Rosada ontem disse que não recebeu pedido nenhum do Bolsonaro. Eu imagino que eles não estejam mentindo, né? Então, você ter uma... O que isso revela apenas? Revela que em algum momento, talvez, o Bolsonaro ficou com medo da cana, é natural, né? E ao contrário do que disse publicamente, que não ia sair do país, ele chegou a pensar nisso, né? Pode ser isso, né? Pode ser também isso, quer dizer, o advogado mandou para ele, alguém mandou para ele, isso ficou lá no celular dele, né? Agora, não é crime você achar que você está sendo injustiçado e você pensar em pedir asilo político porque você crê que se trata de perseguição política. Mas, sabe, a maneira como a coisa é construída e divulgada sugere que isso possa ser um crime, né? Então, eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, eu estou defendendo o Estado de Direito, né? Mais um a defender o Estado de Direito, mas eu creio que eu parto de uma posição razoável. Então, quando você põe tudo no bololô, a tese persecutória começa a ficar fortalecida, né? O que acaba sendo esse troço aí é uma justificativa a posteriori para a prisão domiciliar do Bolsonaro. Assim, olha, tá vendo? Ele queria fugir mesmo, né? Mas, sinceramente, em si, isso não é crime, não configura nada. E o fato é que o sujeito continua aqui, né? Não foi visto tentando fuga. Ele até teve aquele episódio lá atrás de ir parar na embaixada da Hungria, né? Mas depois saiu da embaixada da Hungria, uma desculpa de que ele foi, sei lá, foi visitar a embaixada da Hungria e passou lá 2 noites, 3 noites, e quem deu a notícia, inclusive, foi o New York Times. Então, tem isso, a gente está... É uma estratégia muito manjada essa de você misturar as coisas para tecer um perdão da má palavra, uma narrativa em que tudo parece suspeito e tudo parece ser criminoso. Tá errado, né? Isso aí tá errado, né? Agora, é aquilo, né, Andresa? Eu até brinquei hoje, fiz uma ironia ali no início do meu artigo, dizendo, olha, eu acho que os ministros do STF deveriam também abrir espontaneamente os seus WhatsApp, né, suas mensagens de WhatsApp, porque aí ficaria provado que eles estão sempre imbuídos dos mais altos ideais de justiça, né, que não tem nada de errado ali, e isso desmentiria o lugar comum segundo o qual as reputações não resistem, né, a um grampo, a uma apreensão de celular e tudo mais.
É assim que as coisas vão se encaminhando aqui, e eu vejo isso com um extremo pessimismo e acho que, independentemente do que vai acontecer com o Bolsonaro, é óbvio que ele está mais encrencado, porque o objetivo era este mesmo, né? As pressões americanas devem aumentar, é, e a minha preocupação não é com o ministro do STF, né? Que, aliás, essa história de eles pressionarem bancos, né, dizendo que se os bancos seguirem as sanções, eles vão estar cometendo crime. Eu acho isso de uma indignidade absoluta. A minha preocupação é isso: os agentes econômicos brasileiros estão submetidos a é, chantagens, né? A chantagem do Trump com as tarifas, né? Os exportadores estão sofrendo na pele, são eles que sofrem mais, e obviamente toda a cadeia produtiva que os mantém, né, e com os empregos e com os salários e tudo mais, e você tem agora os bancos, né, tendo que defender, exigindo, o STF exigindo dos bancos que resolvam um problema que não é deles, né? É porque os bancos estariam numa posição confortável demais, então os bancos teriam que tomar providências com os seus interlocutores nos Estados Unidos. Por que banco? Banco não tem nada a ver com isso, né? O banqueiro tem que ficar defendendo, entrando em política? Não, está errado, né? E aí sofrem sanções ou ameaças porque não se dispõe a fazer política. A gente está vivendo, olha, eu insisto, este momento do Brasil, eu espero que passe. E o meu receio é que não passe. Isso tenha que a gente viva isto para o resto do tempo, entendeu? Numa escala muito maior do que a gente imagina. É, Inclusive, outro dia me perguntaram numa roda de pessoas, tal, de amigos, quem que vai ser eleito, quem não vai ser eleito, a chance do Lula, a chance do Bolsonaro, a chance do Tarcísio. E eu fui muito claro do meu ponto de vista, que não importa quem vai ser eleito, que quem governa é o Supremo Tribunal Federal. A gente chegou a esse ponto. Essa é a parte triste. Vamos ver como é que vai se dar essa composição do Senado a partir, né, das eleições do ano que vem, que é o único caminho ali para quem avalia que é preciso dar um freio aí no Supremo Tribunal Federal, porque é o Senado Federal a única instância ali que pode caçar ministros, impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, esse cenário é completamente impossível, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que não colocará nenhum pedido desses em pauta. Então tem uma articulação muito grande aí, principalmente da direita, para conseguir fazer o Senado, fazer o presidente do Senado. E aí, né, Mário, talvez nem, dependendo de quem for o presidente, não pautar, mas ter sempre essa arma na mão, esse poder na mão ali por parte do Senado Federal, né? Agora, com relação a essa questão dos Estados Unidos, né, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, Mário, trocar uma ideia aqui contigo, porque os Estados Unidos têm reagido a cada movimento do Brasil, né, e têm reagido escalando isso, inclusive com ameaças mesmo, que são feitas ao país. Quando o ministro Alexandre de Moraes reforça uma posição do Flávio Dino, que, aliás, ontem disse que ele não sabia que ele tinha tanto poder assim, quando ele deu uma decisão de que os bancos brasileiros precisam cumprir, não podem cumprir decisões, medidas internacionais, né? Ele estava falando ali da Magnitsky, que isso precisa ser passado, essa decisão precisa passar pelo Supremo para que se cumpra ou não aqui no país. E o ministro disse, olha, eu não sabia que eu tinha tanto poder, porque essa decisão do Flávio Dino, ela impactou, né, os bancos perderam dinheiro quando essa decisão foi anunciada. Depois o Alexandre de Moraes vem e diz, olha, quem não cumprir vai estar sujeito a punições aqui no Brasil. Essa escalada que os Estados Unidos podem dar com relação a esses últimos fatos de ontem, do inquérito, e com relação a essa ameaça aos bancos brasileiros, para que eles não cumpram a Magnitsky,
Isso pode levar ao país a que ponto, né? Porque a gente não tem interlocução do governo brasileiro com o governo norte-americano, então não tem ninguém tentando colocar, não tem bombeiro, né, nessa ponte. Não, pelo contrário, você tem gente com lança-chamas, né? Colocando mais fogo ainda na fogueira, né? Tanto no judiciário como no executivo. Você costumava Olha, falar, Mário, desculpa te interromper, mas só para acrescentar, que Brasília tinha mais bombeiro do que incendiário, mas eu acho que mudou essa equação, né? Pelo visto, sim, né? Você tem um legislativo absolutamente ausente, né? Omisso, e a omissão sempre pende para um lado, obviamente. E você tem isso, você tem o Lula se aproveitando do nacionalismo, né, nesse discurso de soberania e tudo mais, e você tem o STF insistindo que eles são o Brasil, né, porque é isso, quer dizer, o que eles querem dizer, passar, inclusive aos banqueiros, não, defender os ministros do STF é defender o Brasil. Ora, se o STF age como um organismo político, como tribunal político, aliás, teve já ministro dizendo isso, que o STF virou uma instância política, né? Extrapolando do seu leito constitucional, né? Por que isso é o Brasil? Me conta. Por que banqueiro, eles ouviram banqueiros ou a sociedade para sair do leito constitucional? Não. Então, eles fiquem por sua conta e risco, né? Na verdade, a única chance da gente ter escapar um pouco menos machucado das sanções americanas seria separar, né, as tarifas, né, das sanções que foram e serão ainda, eu imagino, impostas ao STF. Eu insisto nesse ponto. As sanções ao STF são problema do STF. As tarifas não, as tarifas são um problema do Brasil, né? Porque por tudo isso que está claro para todo mundo, né, o STF extrapolou das suas atribuições. E é porque extrapolou das suas atribuições que ficou suscetível a esse tipo de ação de governos estrangeiros, que eu também não acho correto, né? Nunca houve, eu acho, na história brasileira, tamanha imbricação, né, entre o que é nacional, o que é internacional. Quer dizer, eu nunca vi forças estrangeiras agindo de uma maneira tão aberta, né, tão agressiva, né, na política brasileira. É claro, você teve influência americana no golpe de 64, sim, né? O Brasil está no quintal americano e durante muito tempo foi tratado como tal, sim, né? Mas esse tipo de ação direta, eu confesso que, ainda mais num período supostamente democrático, eu nunca vi. Então, a gente tem que tentar enfrentar isso da melhor maneira possível. Estou pensando no exportador, no sujeito que pode perder o emprego daqueles setores mais atingidos, também até, veja, quando um sujeito como eu, um assalariado, tem que defender banqueiro, é porque a coisa está ruim, né, Andresa? Né, Neila? Porque sabe, não dá, né? Não dá para você, volto a dizer, exigir do banqueiro, né, que ele resolva o problema do STF, porque o problema do STF é o problema do Brasil. Não é não, não é não. A gente tem que separar as coisas, entendeu? O nosso problema, o problema do Brasil, são as tarifas. O problema da Lei Magnitsky é do STF, é dos ministros do STF, e eles que resolvam isso. A gente não tem nada a ver com isso. De um ministro, Nada. né, Mário? Porque até agora o que se sabe é que só o Alexandre de Moraes foi alvo da sanção da Lei Magnitsky, e aí está se movimentando todo o sistema, né, financeiro brasileiro por conta disso. Será que vai ter banqueiro aí com o celular apreendido? Eu não sei, eu acho que essa altura do campeonato, Andresa,
Ninguém sabe o que vai acontecer, porque a gente não sabe. Realmente, os caras perderam o limite, né? Eles perderam o limite. O Dino com essa decisão dele, obviamente, né? Usando do subterfúgio de pegar uma outra ação, né? No caso lá de Brumadinho e tudo mais, mostra que eu imagino que banqueiro, em algum momento, vai pensar em termos contábeis. Bom, o que vai sair mais caro, né? Obedecer à lei Magnitsky, né? Ou ficar sob o jugo do Supremo Tribunal Federal. Eu imagino que no Brasil saia mais barato do ponto de vista financeiro. Agora, eu não sei, né? Podem caçar a licença para o banco operar, não sei, os caras, volto a dizer, perderam o limite completamente. Agora, o que eu sei é que brigar com banqueiro nunca deu bom resultado, né? Por mais poltrões que sejam os banqueiros, quando a coisa chega ali no cofrão deles, aí, aí fica complicado, aí fica para quem ameaça, né? Eu acho que esse negócio de brigar com todo mundo nunca deu certo, né, André? Né, Nena? Não é que, Hum. né, e os caras estão brigando com todo mundo, né? Basicamente o que eles têm só são os petistas, né? Por O enquanto resto do... o que eles conseguiram foi, o Malafaia até falou uma coisa que eu tinha comentado no programa ontem, que nem Deus conseguiu, que foi unir os evangélicos em torno do Malafaia, e agora talvez unir os banqueiros aí, né, contra o Supremo Tribunal Federal. Realmente esse, essa briga esse, é a maior, né? esse ponto é importante, viu? Porque Sim. lá em Washington, esse negócio de cautelar contra pastor evangélico, lá soa como perseguição religiosa, né? Aliás, me chamou a atenção na entrevista que o Malafaia deu a vocês, que ele fala em perseguição religiosa. Quer dizer, vai ser esse o discurso adotado. Eu não vou entrar aqui no mérito se é verdade ou é mentira, se é papo furado, né? Mas a perseguição religiosa agora também compõe o cardápio dos bolsonaristas, né? E num país como os Estados Unidos, ainda mais sob um governo republicano, é o tipo da coisa que cola, né? E Cola bastante. as igrejas evangélicas brasileiras, elas estão aí no mundo todo, né, Mário? Elas não estão concentradas só no Brasil, ela tem muita força, principalmente nos Estados Unidos. Então, essa semana, né, várias correntes da igreja soltaram notas e realmente eles não têm uma... Eu falo que eles só se encontram em velório, aí todo mundo está ali, mas depois daquilo vai cada um para um canto e é uma disputa ferrenha entre eles. A gente viu até para escolher o líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, já é uma briga danada ali. E agora Porque eles são concorrentes, né? são Sim. concorrentes, Eles são concorrentes, né? negócios à parte ali, né? É exato, é o mesmo negócio, né? E eles são concorrentes do mesmo negócio. Agora, quando o negócio É o ameaçado. mesmo caso dos banqueiros, né? Mesmo caso dos banqueiros. Quando o negócio é ameaçado, eles se unem, né? Exatamente. Claro. E esse é o momento que a gente está vendo e a liga para isso tudo é o Alexandre de Moraes, as decisões que ele tem tomado. Ô Mário, mas sabe que o brasileiro é um povo criativo, né? E que acaba levando tudo pro lado do humor. Então já tem a venda aí, eu pedi para separar aqui para te mostrar, lá no Rio de Janeiro, uma camiseta, já tem aí, produção? Olha lá, com a frase do Eduardo Ela, Bolsonaro, então já é possível era. você encomendar a sua camiseta. Olha, eu acho que as falas do Malafaia também valem camiseta, né? Valem camiseta. Eu acho o do pastor de alma, Silas Malafaia, né? É Exatamente. fantástico, né? É fantástico. E podia depois ter ali embaixo assim, desculpa, papai, né? Podia Exatamente. pedir desculpas, né? Sorry. Desculpa, papai, eu exagerei. Eu espero que esse tipo de coisa não se espalhe, né? Você imaginou ter filho gritando com você esse tipo de coisa? Meu Deus do céu. Inadmissível. Mas é de uma relevância para o inquérito, né, e para os fatos que é inacreditável, né? Isso ter É, vindo, não tem a menor importância isso para o enredo que está se querendo, né, claro, comprovar, claro. né?
Claro, claro, é irrelevante, né? É irrelevante. Mas, enfim, é o que temos, né? É o que temos, não. Em setembro a gente tem mais, Sabina. Em setembro tem julgamento a partir do dia 2. Eu acho que deveria ser um julgamento, eu acho que é uma perda de dinheiro público, né? Porque como já está dado, né? É um julgamento que, sinceramente, a menos que haja grandes surpresas, né? Um discurso veemente dos ministros mais alinhados ao Bolsonaro, eu duvido que isso vai acontecer, né? Mas enfim, o resultado já está dado, né? Para que a gente vai perder tempo? Next, please. Né? Eu falo o seguinte, eu escrevi na minha coluna que a partir de agora o país tem duas séries, né? Estreando. Uma delas é a série da CPI, do INSS, que a gente vai ver dominar os debates do Congresso, e a outra série é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, sendo que uma delas a gente já sabe o final da série, e a outra, né, com o jargão mais batido aqui de Brasília, a CPI, a gente não sabe como é que começa, como é que termina. O Randolph disse que o governo não está preocupado, né? Mas tomou ali uma lapada ontem e estão Não, responsabilizando o Randolph pelo cochilo ali, né? a cortina de fumaça que você falou está funcionando, né? Porque o assunto, o verdadeiro assunto, É realmente é esse. esse, a derrota do governo que aponta, apenas indica, não significa que isso se concretizará para um desgaste político bastante grande, né? Bastante grande. Aliás, vocês viram nessa pesquisa da Quest aí que deu o Lula ampliando a vantagem dele em todas as frentes e tudo mais. O Lula não está morto, né? Nunca esteve, que é a verdade. Parece que houve uma baixa na inflação dos alimentos. Aqui em casa isso não chegou, viu? Não sei se chegou na casa de vocês, mas enfim. Então, mas Eu parece estou que houve fazendo uma jejum, baixa. Mário, já nem como mais, para não sentir Bom, bom. o preço. Mas isso ajudou muito, né? Está ajudando aí ao que consta, né? O que me chamou a atenção, não sei se vocês viram, é que a pesquisa da Datafolha dizia que a maioria dos brasileiros creditava ao Lula a questão do tarifaço, né? Já nessa pesquisa da Quest não é bem assim. Eu me pergunto se eles estão fazendo pesquisa no mesmo país ou em países diferentes, né? Porque a discrepância é tamanha neste aspecto, né? Que eu fiquei bastante curioso a respeito, né? Talvez alguém tenha que mudar a metodologia aí, né? Talvez, né? Pois Agora, é. que houve um desgaste para o Bolsonaro, um desgaste eleitoral em função das tarifas e para todos os candidatos da direita, isso parece indubitável, né? Especialmente aqui em São Paulo, que é um dos estados mais atingidos, né? Pelo tarifaço do Trump. Então, vamos ver. Seguimos acompanhando todos esses desfechos desta semana. Sabino, obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, Mário. Tchau, tchau. Até Eu vou pro telão porque tem muita coisa para a gente mostrar, muita coisa